Oi pessoal, vamos fazer então o nosso segundo vídeo. Hoje eu já vou utilizar aquele formato que a gente fez na última aula e vamos fazer alguns exercícios do capítulo 3. Particularmente, eu quero fazer esse exercício 18, esse problema 18, que é uma hélice de um ventilador. É um dos problemas que eu vou pedir vocês para resolver. Então eu vou reproduzi-lo aqui para vocês verem como vai ser feito. Bem, hoje nós vamos trabalhar com o papel preso. Então eu tenho meu papel esticado na minha mesa e ele está fixo na minha mesa, tá certo? É uma maneira diferente de trabalhar que eu quero mostrar para vocês. Hoje a gente tem mais alguns equipamentos. O compasso, como eu disse, é um compasso bem simples, é um compasso que você compra em qualquer supermercado, em qualquer livraria atualmente. Mas esse compasso ele tem esse dispositivo aqui, ao invés dele ter uma ponta de lápis aqui, ele tem um lugar que eu vou prender o meu lápis e vou usar o lápis então que eu estou desenhando com ele. A grande vantagem desse tipo de compasso é que eu uso exatamente o mesmo grafite que eu estou usando para desenhar. Portanto, os meus traços feitos com compasso vão ter a mesma grossura, a mesma tonalidade do grafite que eu estou usando para desenhar. A outra ferramenta que eu tenho aqui nova hoje é essa régua, que é uma boloteira, é um nome comum no Brasil aí, e eu tenho vários círculos, cada um com um diâmetro, e esses círculos, não sei se vocês conseguem observar aqui, eles têm 4 marcas nos quadrantes que me ajudam a determinar a posição do centro desse círculo. Essa é uma régua bastante útil porque, sobretudo para diâmetros pequenos, é bastante difícil de usar o compasso. Então, com essa régua, a gente vai conseguir trabalhar menor esses diâmetros pequenos. Uma questão interessante de notar numa régua é que, a princípio, você olha essa régua e você fala, independe do lado que você vai usar, vai dar o mesmo resultado. E não é. Se vocês observarem, o furo ele é um pouco chanfrado para dentro. Por que eu tenho essa condição? Porque quando eu apoio o meu lápis só encosta na borda superior da régua e não na borda inferior, o que permite então que o meu traço saia limpo, sem sujar o papel. Então é muito importante observar o lado da régua. Toda régua tem lado e a gente tem que seguir esse lado na hora de desenhar. Bem, para a gente traçar a hélice do ventilador, então, a minha primeira providência vai ser traçar essas linhas de centro no meu papel, tá certo? Para me poder ter a referência de onde o meu ventilador vai ser desenhado. Para isso, então, eu vou utilizar o lápis 5H, que é o meu lápis para poder fazer as minhas linhas finas. E eu vou pegar a minha área útil, que eu tenho disponível aqui para desenhar, que é aproximadamente de 250 milímetros, e vou dividir ela ao meio. Então, eu vou pegar aqui 125 milímetros de um lado, do outro lado, 125 milímetros. E a partir dessas duas marcas, tá certo? Eu vou traçar minha primeira linha de centro, que é a minha linha de centro horizontal. Como é uma linha de centro, ela deve ser uma linha, então, traço ponto. Aqui eu já estou colocando alguma pressão no meu lápis 5H, que essa linha de centro vai ser uma linha de centro definitiva no meu desenho. Eu não vou deixar ela encostar nas margens, mas ela vai ficar bem próxima das margens. Finalmente eu vou dividir, então, a minha horizontal. Eu tenho aqui 190 milímetros, portanto vou pegar 100. Eu tenho 190 milímetros. Tá certo aqui minha conta. Minha régua vai de 0 a 150 mais 4 milímetros, 190. Portanto, eu vou pegar 95 milímetros desse lado e 95 milímetros desse lado. E vou traçar então a minha outra linha de centro. Também não vou deixar ela encostar nas margens do meu desenho.
Já vou fazendo aqui a minha linha de centro. Linhas de centro devem se cruzar a parte reta da linha. Então aqui eu tenho a linha de centro. Bem, se a gente olha a figura do problema, ele pede, então, que esse cubo da hélice tem um raio de 1 polegada, desculpa, um diâmetro de 1 polegada, e que o centro tenha o diâmetro de 1 polegada e 1/4. Só para prever aqui aproximadamente o tamanho da hélice, a hélice tem 2 polegadas e 1/4, mais 1 polegada são 3 polegadas e 1/4, mais um raio de 3/4 de polegada. Portanto, isso vai me dar exatamente 4 polegadas. Tá certo? 4 polegadas, cada polegada a gente pode aproximar por 20, aliás, é exatamente 25,4 milímetros. Portanto, 4 polegadas vão ser 100 milímetros. Então, 100 milímetros nessa direção está ok, cabe o meu desenho. Mas se vocês observarem aqui, ó, 100 milímetros vai sair fora do meu desenho. Então, eu vou adotar uma escala para fazer esse desenho. Tá ok? A escala que eu vou adotar aqui vai ser que cada polegada vai valer apenas 20 milímetros. Então, essa é a informação que eu preciso escrever na minha folha. Então, eu vou, utilizando já a caligrafia técnica, eu vou escrever sobre a legenda, que é onde devem estar as notas. Eu vou escrever que a minha escala é 1 polegada é igual a 20 milímetros. Então, essa informação estando aqui embaixo, eu posso começar a trabalhar sempre com essa relação. Portanto, o furo de centro aqui, vou utilizar a boloteira, vão ser 20 milímetros. Então, lápis com o grafite na vertical, o lápis, como a ponta do lápis é cônica, o lápis vai estar um pouco inclinado, e eu vou então traçar. Repara que eu estou traçando isso tudo ainda com o grafite 5H, para ficar linhas finas no meu desenho. Depois eu vou traçar de novo com o grafite HB para dar a linha grossa. Então, 20 milímetros é o diâmetro, 1/4, que é o furo interno, são 5 milímetros. Aqui é o caso clássico onde a boloteira é importante, porque é muito difícil traçar esse círculo aqui com o compasso. Tá ok? Então, tem aqui já essa linha de centro feita. Bom, vamos observar a geometria da pá. A geometria da pá é composta por alguns centros. Quer dizer, o trabalho primordial desse exercício é traçar linhas e arcos tangentes entre si. O primeiro círculo que determina a geometria da pá é o círculo de 3/4 aqui na ponta dela, 3/4 de polegada de raio, e depois um círculo de 1 polegada e 3/4 do outro lado. Todos os dois círculos, a posição final é indeterminada. Então, eu vou traçar os arcos para depois traçar a posição final. Ok? Então, vamos posicionar esses dois centros. Um está a 2 polegadas e 1/4, o outro está a 1 polegada. Para isso, eu vou fazer uso, então, do meu compasso. Então, vou posicionar aqui o meu lápis na mesma altura da ponta seca do compasso. Ponta seca é a ponta que marca o centro. E vou abrir o meu compasso, então, primeiramente com 2 polegadas, portanto, 40 milímetros, e 1/4, portanto, 45 milímetros. Com o compasso nessa abertura, eu vou, então, marcar já os 4 centros, tanto da pá na vertical, quanto das demais pás, para facilitar ali a
o meu trabalho, ou seja, eu vou ter que repetir isso mesmo, então já faço de uma vez. Posteriormente, então, mais 1 polegada. Então, os 45 mais 1 polegada são 65. Na minha escala de 1 polegada ser 20 milímetros. Eu já vou marcar esse centro aqui, esse centro aqui, esse centro aqui, opa, e esse centro aqui. Muito cuidado com o furo do compasso no centro, para não destruir o papel, não fazer um buraco ali no papel. Ok? Bom, agora eu vou fazer um arco de 3/4 de polegada, que são, então, portanto, na minha escala, 15 milímetros. Ok? Com o centro na marca mais externa. Esse arco, eu vou fazer ele maior aqui, ó. Porque eu não sei onde ele termina, ele depende de uma tangência com esse círculo interno. Então, vamos fazer esse. Depois já vamos fazer esse. O ponto que esse arco termina na vertical, eu sei que é a linha. Porque o próximo arco está no mesmo alinhamento, o centro do próximo arco está no mesmo alinhamento, portanto, o ponto de tangência é a interseção com essa linha. Mas eu estou fazendo um pouquinho maior, porque depois esses são só linhas de construção, tudo isso está sendo feito com lápis 5H, depois eu vou poder apagar, não preciso apagar, mas reforçar essas linhas com lápis HB. Então, eu estou trabalhando aqui de noite não é tão bom para desenhar, sofro bastante com as sombras, tomar cuidado para aproveitar ao máximo a fonte de luz. O segundo raio é 1 polegada e 3/4, então eu somo mais 1 polegada, eu vou aos 35 milímetros na minha escala. E ele vai ter o centro no ponto inferior. Então aqui só para ajustar bem a posição do compasso, para que eles fiquem de fato tangentes. Esse aqui, de fato, ó, eu não tenho exatamente a posição dele, então eu vou deixar esse arco um pouco maior, para que a gente depois pense aí como que a gente vai fazer para definir a posição dele. Não sei se dá para escutar aí o barulho do grafite, você sente que ele é mais duro, parece que ele está arranhando o papel. E vocês praticamente não estão vendo a linha que eu estou desenhando. Aqui ela ficou um pouquinho forte, eu já posso trabalhar um pouquinho aqui com a minha borracha, apagar ela. O compasso parece que abriu um pouquinho. Muito importante tirar toda a sujeira de borracha de cima do papel. A borracha, ela, sobretudo a que você usou, ela deixa grafite no papel. Tá? Então, evitar de deixar essa sujeira. Ótimo, então agora eu tenho esses raios, e aí eu preciso fazer uma seguinte observação. Qual que é o posicionamento do próximo arco? O próximo arco, ele só me dá uma dica, que o centro dele está a 15,32 da polegada dessa linha de centro. Tá certo? Então, se esse raio está a 15,32, vamos fazer uma continha aqui para saber quanto que é os 15,32, né? Então, vamos pegar um papel de rascunho aqui, para não escrever no nosso desenho. Então, 20 vezes 15 vão ser igual a 300, dividido por 32, vai dar 9. 9 vezes 8, 18. 9 vezes 3, 27. Dá 8, 8, 2. Sobram 12.
120 dividido por 32 são 3,96. Então, aproximadamente 9,3 milímetros. Tá certo? Não adianta eu tentar ter uma precisão maior do que isso, porque eu não vou conseguir desenhar. Então, 9,3 milímetros, aproximadamente 9 milímetros e meio. Eu estou marcando aqui 9 milímetros e meio em relação à vertical. E eu sei que o meu centro tem que estar aqui. Ora, a outra informação que eu tenho é que o meu raio é de 1 polegada e 1/4. O centro desse raio externo era aqui. Para que o próximo raio tenha 1 polegada e 1/4 e seja tangente a esse arco, o centro do próximo raio tem que estar numa linha, tem que estar colinear com o ponto de tangência e o centro do raio anterior. Tá certo? Portanto, a pergunta que tem que ser feita é: qual ponto sobre essa linha vai permitir que a linha que pega o centro anterior e o novo ponto de tangência garanta um novo centro cuja distância desse centro ao ponto de tangência seja 1 polegada e 1/4. Como o raio anterior era 1 polegada e 3/4, eu sei que a diferença entre os raios é meia polegada. Então, se eu pegar o meu compasso, abrir ele com meia polegada, que são, então, na minha escala, 10 milímetros, e marcar esses 10 milímetros no centro anterior, eu vou conseguir traçar 2 pontos sobre essa linha. Esse ponto inferior e esse ponto superior. Não sei se vocês conseguem observar aqui. São 2 pontos, sendo que esse ponto aqui garante que essa distância daqui até essa linha, alinhada com esse centro, tem exatamente 1 polegada e 1/4. Portanto, esse ponto aqui define o novo centro do meu arco. Ok? Então, eu vou repetir isso para todas as partes, para aproveitar a abertura do computador.